A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os 40 dias que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Jesus, depois de ser sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia, ou seja, no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Mateus 28:1. E no fim do sábado, que para nós é às 6 horas da manhã de domingo, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. 28:9. Indo ela, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E eles, chegando, abraçaram a seus pés e adoraram. 28:10. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide e dizei a meus discípulos que vão a Galileia e lá me verão. Lá em Lucas 24:10 diz assim: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas. Então tinha mais mulheres. O primeiro dia da semana, a ressurreição distingue a cristandade de todas as outras religiões. Era comemorado e celebrado esse acontecimento entre os cristãos, que reúnem-se aos domingos para adorar ao Senhor ressuscitado. Então hoje nós temos o dia de folga de domingo. Dos judeus era no sábado, e o domingo era o primeiro dia. Mas entre os cristãos nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que seria o terceiro dia. A Bíblia nos relata que Jesus, depois de ressuscitado, aparece mais de 15 vezes nas Escrituras. Então veja que ele apareceu muitas vezes, mesmo depois de ressuscitado. Vamos lá, os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24:13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 24:15. Aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24:30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-os e deu-lhes. 24:31. E abriram-se os olhos, Então abriram-se os olhos e o conheceram, e eles desapareceu. Então ele sumiu dali, Então veja que eles estavam comentando com os outros discípulos, e diz assim: Lucas identifica um dos dois como Cleopas, mas eles são seguidores de Jesus, mas não do grupo apostólico, dos 12, eles não eram do grupo. Já terminando aqui em Lucas 24:35, eles lhe contaram que conheceram a Jesus quando partiu o pão. Então eles estavam contando aos outros discípulos contando às outras pessoas que Jesus apareceu a eles, e eles se identificaram Jesus quando ele começou a partir o pão. Jesus aparece aos discípulos a primeira vez, João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer, no domingo para nós, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Então foi a primeira aparição. Mas Tomé não estava com eles. Continuando aqui João 20:26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. No versículo 20, no capítulo 20, no versículo 27, diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas credes. João 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, é Deus meu. Então aí Tomé reconheceu que Jesus era Deus, Jesus aparece junto ao mar de Tiberíades. João 21:1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. João 21,
4. E sendo já de manhã, Jesus se aproximou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. No 21:5, e disse-lhes, pois Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. No 21:6, lançai a rede à direita do barco e acharás, e lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. 21:9, logo que saíram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. No 21:10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, né? Essa foi a pesca maravilhosa, os 150 grandes peixes, né? Que Jesus aí chamou eles para comer. No 21:12 de João, disse Jesus, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. 21:14, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus apareceu no monte em que ele determinou. Lá em Mateus 26:32 diz assim, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mateus 28:16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha determinado. 28:17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, você veja que mesmo entre eles tinha pessoas que duvidavam. 28:18. E chegaram-se Jesus e falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, você vê que Jesus apareceu ali, né, no monte que ele determinou, como ele falou antes, logo no começo nós falamos que as mulheres falou para eles seguirem para a Galileia, que lá eles viriam a Jesus. Jesus aparece a Pedro, a Cefas, né? E Tiago, depois aos discípulos. Cefas aqui é traduzido como pedra ou rocha, tá? 1 Coríntios 15:4. O que foi sepultado, o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, no 15:5, 1 Coríntios 15:5. E que foi visto por Cefas, né, o Pedro, e depois pelos 12. 1 Coríntios 15:7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Quer dizer que Jesus apareceu primeiro para Pedro e depois para Tiago, que era seu irmão. Então Jesus não apareceu primeiro aos discípulos, mas sim para Pedro, aqui Paulo falando lá em Coríntios, né? Em 1 Coríntios 15:6 diz assim, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quer dizer, Paulo falando que no tempo que ele escreveu ainda já viviam mais de 500 irmãos que viram a Jesus, mas alguns já tinham morrido. Continuando aqui, Atos 1:3, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então você veja que Jesus apareceu por um espaço de 40 dias depois de ressuscitado, do primeiro dia até 40 dias. E depois nós vimos que ele falou que ia deixar no lugar dele o Espírito, né, o Consolador, e o Espírito Santo veio após 10 dias na festa de Pentecoste, que era 50 dias depois da Páscoa, né? Então veja que tudo foi planejado por Deus e tudo foi executado e tudo aconteceu como Deus determinou. Lá em Atos 1:4, continuando, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que o esperassem as provas do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, foi quando Jesus falou que eles só iam poder sair de lá, de Jerusalém, quando o Espírito Santo se manifestasse, tá? A ascensão de Jesus Cristo após 40 dias, quando Jesus subiu aos céus, e mais gente viu eles. Atos 1:9, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Atos 1:10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se
puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. Atos 1:11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Né? Estava falando aos discípulos. No 1:12, este voltará para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, quer dizer, mais ou menos 1,2 km. Tá? Depois escrito lá em Lucas 50, 53 e Marcos 16, 19 a 20. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Depois Jesus ter subido, Jesus volta de novo à terra. Lá, Jesus aparece a Saulo, né, a Paulo, no caminho de Damasco. Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. No 3:4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, né, contra os agrilhões. Recalcitrar, né, é dar chutes contra a ponta do ferrão ou dos agrilhões. Né? E Deus ainda vai voltar, Jesus ainda vai voltar novamente, no arrebatamento. Ele vai aparecer novamente. Então você vê que até aqui nós falamos das aparições que ele já tinha se manifestado, né, antes da nossa era. Mas ainda ele vai voltar no futuro, vai voltar outras vezes, né? E vai começar, a primeira vez que ele vai voltar vai ser lá no arrebatamento. Lá em Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus também vai voltar novamente na grande tribulação. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que está assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O próprio Jesus que vai estar montado nesse cavalo branco. Ele vai vir para a grande tribulação, quando vai ser a batalha final entre o bem e o mal, e vai vencer, né, o mal e Satanás, né, o anticristo, que é usado por Satanás, e o falso profeta serão lançados vivos no lago do fogo do inferno, quando vai ser inaugurado o inferno. Mas Jesus vai estar no milênio também. Apocalipse 24. Vi tronos e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, mesmo na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que receberam, né, a marca, não receberam a marca da besta, nem na testa, nem na mão, né, esses viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então ali vai estar, no milênio vai estar nós, que vamos ser arrebatados, né, como sacerdotes e reis. Vão estar aqueles que foram os escolhidos, os 144.000 escolhidos dos judeus, 12.000 de cada tribo vão estar com Cristo lá. E vão estar também aqueles que morreram e não negaram a Jesus no período do anticristo. E vão também ficar aqueles remanescentes que ficaram vivos, também vão estar no milênio junto com Cristo. Então você vê que Jesus Cristo, ele ainda vai continuar vindo, né? Hoje ele está se manifestando aqui através do Espírito Santo que ele deixou aqui para nós e nos disse que nós não ficaríamos órfãos, e deixou o Espírito Santo no seu lugar. Mas ele ainda vai voltar mais 3 vezes no arrebatamento, na grande tribulação e por final no milênio,
e aí estamos caminhando, a humanidade está caminhando para o fim de toda a criação do ser humano, né, carnal, mas começando uma vida nova, espiritualmente no corpo glorificado, vivendo eternamente com Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo e os anjos. E aqueles que não cumprirem as ordenanças estarão no lago do fogo do inferno, queimando para sempre. Amém? Então essas são as manifestações de Jesus Cristo no Velho Testamento e as manifestações ainda que ele vai se apresentar durante o decorrer das nossas vidas materiais. Amém? Então, se você quiser ver todas essas coisas, entre lá no playlist e veja lá na série Final dos Tempos, que está tudo explicadinho, né, com detalhes, o que vai acontecer daqui para frente em nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque ainda tem muito mais coisa que nós vamos falar. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.